Olá pessoal, espero que estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente pode fazer para criar e escrever via C++ dentro de um arquivo de texto, certo? Então aqui ó, no lado direito da tela eu tenho um arquivo de nome interagindo com arquivos de texto.cpp, C++, certo? Esse arquivo aqui é este código-fonte que está aqui exibido na tela, beleza? E aqui em cima eu tenho um arquivo de texto.txt. É um arquivinho de texto simples, eu vou abrir ele rapidamente, eu perceba que ele está vazio, certo? E qual é a ideia aqui? Eu vou pegar esse script, né, esse código-fonte aqui em C++, e eu vou editar ele para que ele seja capaz de escrever coisas dentro desse arquivo de texto. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro passo aqui é adicionar a biblioteca que a gente vai utilizar, né, para interagir com arquivos de texto. A biblioteca a gente vai adicionar aqui através do include e o nome dela vai ser fstream. Tá? Esse nomezinho aqui, fstream, file stream, certo? Streaming de arquivo, é o nome próprio da biblioteca que vai nos permitir interagir com arquivos em geral. Então, incluir a biblioteca lá em cima e agora aqui dentro, né, da nossa função principal, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para poder interagir com aquele arquivinho de texto lá que a gente tem lá na pastinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável de nome arquivo. E que tipo vai ser essa variável? Essa variável vai ser do tipo que essa biblioteca aqui me oferece. Qual é o tipo que essa biblioteca nos dá? É este aqui, ó, ofstream. Beleza? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu criei uma variável que eu dei o nome arquivo e o tipo dessa variável é do tipo ofstream. Output file stream. Tá? Streaming para saída de dados para arquivo, daria para entender dessa forma. Então, é um tipo de dados que está incluído dentro dessa biblioteca que a gente importou. Show? E esse tipo de dados nos permite, então, interagir com arquivos em geral. E agora o que eu vou fazer? Agora que eu tenho uma variável, né, que me permite interagir com arquivos, eu vou pegar essa variável aqui e vou interagir com aquele arquivo lá para poder escrever dentro dele através aqui de dentro do nosso código-fonte. Então, para isso, o primeiro passo, né, para a gente interagir com o arquivo é abrir ele. Então, a gente vai fazer assim, ó, arquivo.open, desta forma aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aquela variável arquivo que é do tipo ofstream e estou dizendo ó, arquivo.open, ou seja, arquivo.abra. Abra o quê? Abra quem? Abra aquele arquivo lá que eu quero editar. Como é que é o nome dele? Arquivo de texto.txt. Show de bola. Então, o que ele vai fazer? Em tese, né, ele deve pegar esse arquivo de texto, abrir ele e deixar esse arquivo de texto armazenado dentro dessa variável aqui. Tá? Não exatamente isso, mas se dessa forma ficar mais claro para você entender, inicialmente podemos compreender assim. Tá? Então, beleza. Ó. Criei uma variável do tipo lá do ofstream, que está disponível naquela biblioteca que a gente incluiu. Então, tem a variável, uso a variável para abrir o quê? Aquele arquivo de texto. A partir de agora, eu vou escrever dentro do arquivo. E para escrever dentro do arquivo é simples. Se eu quisesse escrever na tela, o que eu faria? Olá, C++. Assim, eu iria escrever no console, né? Então, eu vou deixar comentadinho aqui só para mostrar que é bem simples. Ó. A gente vai fazer, em vez de escrever no console, a gente vai escrever dentro do arquivo. Arquivo, olá, C++. Desta forma aí. Certinho? Então, o que eu fiz? Eu abri o arquivo, eu escrevi dentro dele, né, usando os caracteres ali de redirecionamento. E aí, ao término, né, toda vez que a gente trabalha com arquivos, ao término, a gente tem que fechar o arquivo. Show? Então, abri ele, devo escrever Olá C++ dentro do arquivo e depois eu fecho ele. E com isso, o que a gente deve ganhar depois de rodar isso?
esse arquivo que agora está vazio, ele deverá, né, ganhar aquele conteúdo. Então, vamos ver. Vou salvar, executar, compilar e executar. Rodou, sem erros, fechei. E agora vamos conferir aqui dentro do arquivo. Olha lá. Olá, C++. Então, funcionou certinho. A gente abriu um arquivo, a gente escreveu dentro do arquivo e fechou ele. Show? Um detalhezinho aqui que a gente tem que cuidar é o seguinte. Perceba que eu tinha já o arquivo criado, né, na pasta lá. E eu só adicionei conteúdo dentro dele. Mas e se eu não tiver esse arquivo aqui? Eu vou deletar esse arquivo. Ó, acabei de excluir aquele arquivo. O que acontece agora se eu pedir para abrir um arquivo que agora não existe mais lá? Ó. Eu excluí. O que ele vai fazer, será? Vamos ver. Executar, compilar e executar. Executou, sem erro. E olha lá o que apareceu. O nosso arquivo de volta. E lá com conteúdo lá dentro bonitinho. Então, disso o que a gente pode concluir? E essa funçãozinha open, que está disponível dentro de OFStream, ela abre um arquivo, caso esse arquivo exista, e se esse arquivo não existir, ela cria esse arquivo para a gente. Show? Então, essa é a primeira constatação e é importante ter isso bem claro. O outro detalhe é o seguinte, ó. Se eu mudar essa mensagem aqui, em vez de só Olá, C++, eu vou colocar assim, escrevendo em arquivos de texto via C++. Certo? O que eu fiz? Eu mudei a mensagem aqui e vou rodar novamente. O que vai acontecer? Será que ele vai incluir essa frase aqui abaixo daquela lá? Ou ele vai substituir o conteúdo todo? Vamos ver. Então, executar, compilar e executar. Tenho que compilar porque eu alterei o código, né? Compilo para depois executar novamente. Então, tudo certo. E agora vamos lá conferir o nosso arquivo. Ó. Olha lá o que aconteceu. Ele substituiu o conteúdo. Percebeu? Então, outra constatação. Se nós fizermos dessa forma aqui, se a gente abrir o arquivo dessa forma aqui como nós fizemos, toda vez que eu rodar, o que ele vai fazer? Ele vai substituir todo o conteúdo que tinha dentro desse arquivo por aquele conteúdo que a gente mandou escrever lá dentro. Show? Então ele vai substituir tudo que tinha lá pelo que a gente mandar escrever. Então, dessa forma aqui, ele não preserva o conteúdo que porventura tu tenha já dentro daquele arquivo. Né? O que, de repente, não possa não ser o ideal. Né? Então, se você simplesmente quer substituir, faça dessa forma. Se você quiser preservar o conteúdo que já tem lá dentro, aí é o que a gente vai ter que fazer. Aqui, ó, nessa linha aqui onde a gente abre o arquivo, né, a gente indica qual arquivo que a gente quer abrir, nós podemos vir aqui depois das aspas duplas ó, e antes do parênteses, a gente dá uma vírgula e aqui nós vamos colocar uma constante, que é o seguinte, ó, ios, dois pontos, app. Certo? O que isso aqui significa? Isso aqui é uma diretiva que vai dizer o seguinte, ó. Abra esse arquivo e se tiver que escrever alguma coisa dentro desse arquivinho, escreve no final. Beleza? Então eu vou mudar agora essa frase aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Agora preservamos o conteúdo e o conteúdo do arquivo. Desta forma aqui, tá? Vou dar até uns espacinhos aqui, vocês já vão entender por quê. Então, o que eu fiz? Estou abrindo o mesmo arquivo, só que agora usando aquela diretiva ali que vai tá informando, né? Ó, abra o arquivo, preserve o que tem dentro dele, se tiver que escrever, escreve no final. E aí, beleza. E agora eu estou mandando escrever esse conteúdo aqui. Antes de rodar isso aqui, vou abrir lá o arquivinho e olha lá. Temos aquele conteúdinho lá dentro dele. Agora eu vou vir aqui, executar, compilar e executar. Rodou de boas, fechei. Vamos conferir o arquivo lá de novo. Olha lá, escrevendo em arquivos de texto via C++, ou seja, ele preservou o que tinha dentro do arquivo e agora acrescentou essa nova mensagem aqui, né, que a gente pediu para acrescentar. Agora preservamos o conteúdo do arquivo. Então, rodou de boas, né?
Mas, de repente, vocês queiram fazer mais alguma coisa, né? Por exemplo, eu não quero que escreva no final aqui do arquivo, eu quero que dê um Enter e escreva numa linha abaixo. Então tá, é bem tranquilo, ó. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode mudar essa mensagem aqui e colocar assim, ó. Agora sim, escrevendo no final do arquivo e em uma nova linha. Como é que a gente faz para dar uma quebra de linha aqui dentro do nosso C++? Já vimos em vídeos passados, né? End line, lembra? End line e a gente concatena com a coisa toda. Então, o que eu estou fazendo? Estou dizendo, ó, escreve dentro do arquivo o quê? Um end line, ou seja, um enter, uma quebra de linha, né? E na sequência, essa mensagem de texto. Então, perceba que eu estou com aquela diretiva lá, então ele vai preservar o conteúdo que já está dentro do arquivo e, além disso, ele vai escrever uma quebra de linha e depois aquela mensagem lá. Então, vamos aqui executar, compilar e executar. Rodou de boas, vamos dar aquela espiadinha agora no arquivo e olha lá, preservou o conteúdo que tinha dentro do arquivo e, na sequência, escreveu novo conteúdo agora com uma quebra de linha para, de fato, né, ficar registrado aqui na última linha do arquivo. Beleza? Então fica aqui um videozinho simples, né, introdutório a respeito de como escrever em arquivos de texto usando o C++. Tá? Usamos aí a biblioteca fstream, o tipo ofstream, o método open, escrevemos dentro do arquivo literalmente usando os caracteres aqui de direcionamento, né? A gente dava o nome do arquivo, a gente usou esse parâmetro aqui nessa diretiva para preservar o conteúdo pré-existente, né? No interior do arquivo, caso de fato exista, né? E aí escrevemos como se estivéssemos escrevendo na saída do console. E aí ao término ali a funçãozinha close para fechar o arquivo e concluir aqui o procedimento. Show? Então, com isso, vocês já conseguem criar arquivos, escrever dentro de arquivos, incluir conteúdos, né, modificar, acrescentar conteúdos dentro de arquivos. E aí, em vídeos futuros, eu ensino como que a gente poderia fazer para não escrever em arquivo, mas simplesmente abrir um arquivo e visualizar o conteúdo dele usando aqui o C++, tá bom? Então, obrigado por ter assistido este vídeo até aqui e até a próxima.